Você tá faltando energia, motivação, aquele gás para você poder superar um desafio, para você dar continuidade a alguma coisa? Olha só, nesse vídeo eu vou falar desse livro aqui que eu li, que é o Nunca é Hora de Parar, com David Goggins. Na verdade é uma autobiografia, é uma continuidade do livro anterior que chama Nada Pode Me Ferir. Nesse livro ele fala um pouco mais sobre o que um cara de meia idade que já superou vários desafios, que já conquistou um monte de coisa, tem para fazer ainda na vida. O que ele ainda pode fazer, certo? Então, nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre isso, sem dar spoilers, beleza? Mas dando um pouco do parecer, o meu ponto de vista sobre o que eu li e o que pode ser útil para você. Legal? Maximize o seu potencial. Bom, se parece óbvio, né? Mas tem gente que se considera um perdedor já desde nascença. Muita gente nasceu num ambiente ruim, que tem vários problemas familiares, ou econômicos, ou problemas de saúde, e aquela pessoa acha que ela não tem potencial algum. Na verdade, todo mundo tem potencial, por mínimo que seja. E esse mínimo que é a chave, segundo o David, segundo o autor. Tá? A ideia dele é você procurar aquele seu mínimo de potencial e maximizar ele. Dar sequência, tentar ampliar esses pontos fortes. Então, você olhar para suas capacitações, aquilo que você sabe fazer, e explorar aquilo, explorar esses pontos fortes. Então você esticar e maximizar esse potencial que você tem. Legal? Então é uma coisa bem interessante. E aí ele conta um pouco mais, já trazendo um histórico da sua vida, né, da sua criação, a relação dele com o pai, né, o quão destrutiva foi. Né? Claro que para quem não leu o livro anterior, ele não aprofunda muito, ele só conta um reencontro. Como é que é um reencontro com uma pessoa que passou anos longe de um pai que foi abusivo? Tá? E como que ele superou, como que ele lidou com essas situações. Outra coisa interessante às vezes uma pessoa pode ter conquistado muita coisa, mas ela sofre algum revés na vida, ele sofre alguma situação inesperada. Todo mundo passa por isso. No caso dele, ele sofreu problemas gravíssimos de saúde, né? Então não vou dar muitos spoilers não, mas um problema de saúde muito grave, onde ele ficou entre a vida e a morte, e aí ele conta como que ele superou isso aqui, né? Então, só para dar um gostinho, né? Bom, existe um desejo muito grande de vencer, um desejo muito grande de superar, um desejo muito grande de se tornar um cara casca grossa, de ser um cara resiliente, né? Então isso percorre ele em todos os pontos dos dois livros, essa vontade, esse desejo de superar, de vencer aquelas barreiras que ele passou a vida inteira. Outra dica interessante é sobre você contar para você mesmo os seus fracassos. Né? Uma coisa é você ficar ruminando aquilo, você ficar remoendo uma coisa. Uma outra situação é você talvez pegar um gravador no seu próprio celular mesmo, em algum aplicativo, e contar para você, sem filtro, sem nada, os seus fracassos. Né? Contar a sua própria história para você mesmo. E você pode ouvir ela várias vezes. Toda vez que você ouvir você mesmo contando essa história, você vai ter diferentes insights, diferentes pontos de vista, e provavelmente essas dores elas vão deixar de ser tão sofríveis, tão ruins, e vão ser mais vão passar a ser mais cicatrizes mesmo na sua vida. Vão te ajudar a superar esses traumas, essas coisas que você passou. Bem legal. Outra coisa bacana que eu li nesse livro, ele cita a ideia de você ter um laboratório mental, ou seja, você está sempre construindo as coisas, né, dentro da sua mente e extrapolando para a sua realidade. Aqui no contexto, ele já era um cara que tinha muitas conquistas, mas ele não se achava muito capaz de continuar fazendo coisas tão grandes, tal qual ele já tinha feito antes. Né? Ele já tinha corrido várias maratonas, ele se tornou um soldado de elite e tudo mais. Né? Mas o fato dele
aceitar um novo desafio. Na verdade, ele foi convidado por um amigo também, que era um outro soldado de elite lá, e o cara convidou ele para entrar numa maratona. E inicialmente ele ficou reticente se ele iria conseguir, se ele iria fracassar, então tem um pouco do medo do fracasso, né? Mas a ideia é de você continuar, de você se preparar, né? E olhar da melhor forma possível o que você pode fazer para vencer aqueles desafios e continuar a ir para cima, né? Mesmo com alguns reveses, porque aqui não é, nem tudo são flores, e na nossa vida nem tudo são flores, e no relato dele também não, né? Mas ele conta lá coisas do tipo problemas de saúde, lesões que foram inúmeras, e o que ele fez para superar. E aí conecta com outros aspectos do livro, né, sobre a superação em si. Quando você tem um problema de saúde, quando eu tenho um problema de saúde, né, ou quando as pessoas têm outros problemas, geralmente eles acabam sendo muito limitantes. E aí, vai parar? E aí, vai desanimar e vai desistir do que você estava se propondo a fazer? Ou não, ou você vai arrumar uma saída, uma alternativa para você continuar fazendo, nem que for de uma outra forma, ou se adaptar, e aí? Né? Então o relato conta o que ele fez sobre essas lesões, esses traumas físicos, né? Porque ele exigia muito do corpo. Imagina, um cara que se propõe a fazer uma corrida, uma outra maratona de 320 quilômetros, é muita coisa, 320 quilômetros, né? Então, como que o cara se preparou em situações de extremo frio, onde o corpo praticamente congelava, né? E tinha que correr à noite, de madrugada, né? Parece coisa de louco, mas o que está por trás da mente? O que a pessoa pensa? O que o cara pensa, né? Num momento como esse, onde o corpo está indo ao limite. E aí o que eu acho bastante interessante é como você pode, mesmo quando você já está lá no limite no seu cansaço, que você está cansado, né? As pessoas hoje em dia elas falam demais sobre o burnout, mas sob um outro ponto de vista, ele ajuda você a entender, e contando o relato dele, o quanto potencial, quanta energia, né, mental e física a gente ainda tem quando você acha que não tem mais. Então, assim, o corpo é muito resiliente, não? Nosso corpo humano, o corpo, ele é muito mais forte do que a gente imagina, né? Então, até mesmo recentemente tem se dito muito sobre a não fragilidade, né? O antifrágil, né? Então ele deixa bem claro aqui, né? E conta o relato dele, né? De que realmente conseguiu fazer coisas extraordinárias que aparentemente não são possíveis, mas são, né? O nosso corpo e nossa mente torna isso possível. Então, super bacana. Por fim, ele ressalta, né, de que assim, ele nunca foi um cara de grandes habilidades físicas, ele nunca foi um cara de inúmeros recursos, mas ele sempre conquistou tudo à base de muita ralação, de muitas tentativas, né, para conseguir realizar um determinado objetivo. Então, o sucesso aqui basicamente está em quem não desiste, né? O cara realmente persistiu. Então, aqui realmente fica a minha recomendação. É um livro bem legal, né? Bem interessante, né? Conta a história. Então, não é um livro de autoajuda, ele conta a história de uma pessoa que aplicou e as dificuldades, o que a pessoa fez para conseguir sair do outro lado lá e realizar seu objetivo, né? Então, eu tenho certeza que esse livro vai te ajudar, assim como tem me ajudado. E é isso, pessoal. Nunca é hora de parar. Na verdade, como o próprio nome diz, a gente nunca deve parar na nossa vida, nunca deve realmente achar que está agora numa zona totalmente confortável e não deve fazer mais nada. Na verdade, a vida é a continuidade, né? E a gente está aí para isso mesmo, para continuar até onde Deus quiser. Beleza? Então é isso. Obrigado por ter assistido e valeu. Até a próxima.